Olá, feliz ano novo, muita paz, muito amor. Deu tudo certo no seu Réveillon? Passou com a família, amigos, sozinho? Bom, o importante é que este ano seja muito melhor que o último. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 16 minutos. É o nosso primeiro programa ao vivo agora em 2022. E neste mês de janeiro, a nossa revista eletrônica está de volta com muitas informações, notícias da cidade e, claro, aqui da Câmara de Campinas. Então o programa começa agora, 11 horas e 15 minutos e nós vamos até às 2 horas da tarde. Bom, lembrando, você pode enviar a sua mensagem de ano novo, um elogio, uma sugestão para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Olha o número aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, hein, você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E aí você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando para este QR Code, ele já vai aparecer aí no seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí já pode enviar a sua mensagem que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. E a partir de agora, você confere os destaques de hoje. Agora, no mês de janeiro, você vai conferir o balanço de como foi o último ano das comissões aqui na Câmara. Hoje a gente começa com a avaliação da vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher. Vereador Nelson Osseri quer a criação de um bolsão de estacionamento na Avenida General Euclides de Figueiredo. Vamos começar o ano com o quadro Se Liga na Profissão. Qual será a atividade desta segunda-feira? E o quadro Na Ponta do Lápis chega com um tema importantíssimo para este ano: como organizar as finanças em 2022. Isso e muito mais. Tem o nosso quadro de receita também, então fica ligadinho porque tem muitas informações nesta segunda-feira e nós vamos começar este ano de 2022 falando sobre emprego. Eu sei que tem muitas pessoas precisando, outras querendo mudar de área, então agora é o momento, preste atenção. Já vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, e vai abordar a demanda do mercado, a expectativa de crescimento para alguma área, dicas para você que é candidato. Então, André Aranha, feliz ano novo e seja bem-vindo ao Câmara Total. Pois é, boa tarde para você, bom dia ainda, né, Gabriel? Segundou, um feliz ano novo para todo mundo. Como você disse, novas expectativas, inclusive de emprego, né? Bom, por isso eu estou aqui com o secretário de Trabalho e Renda, o Gustavo Tella, para falar justamente a respeito dessa situação. Expectativa. Primeira pergunta, secretário, já. A expectativa é positiva para esse ano? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, feliz ano novo para vocês. A expectativa para 2022 é muito boa. Nós tivemos um mês de dezembro já com uma procura bem acentuada de vagas, novembro também, e o que a gente espera é que no ano de 2022 a gente tenha essa retomada. Mais ou menos estamos aguardando aí para o final de janeiro e mais para o mês de fevereiro, a partir do mês de fevereiro, né? Bom, para a gente fazer um balanço, secretário, como foi o trabalho aqui no CEPAT em 2021? Olha, nós tivemos muitos atendimentos. O CEPAT é um centro que não parou nem durante a pandemia, nós trabalhamos direto e tivemos atendimentos de balcão na ordem de uns 13 mil, seguro-desemprego foram 18 mil atendimentos e o chat que nós acabamos incluindo, se não me engano, a partir de março, que nos trouxe um retorno muito grande, nós tivemos 12 mil atendimentos. Bom, quantas pessoas procuraram o CEPAT? Tem esses dados, esses números? Olha, de atendimento, 43 mil no ano. 43 mil pessoas. No total de atendimentos, incluindo outras coisas, passou dos 60 mil.
com relação às vagas que foram preenchidas, né? Isso, nós tivemos a oferta de 4.000 vagas e nós acabamos recebendo um retorno de 807 pessoas que conseguiram emprego. Esse número não é um número real, porque algumas empresas acabaram não passando ainda ou não vão passar o CAGED, o número de pessoas que foram admitidas. Bom, secretário, é importante que a gente frise, é importante que as pessoas saibam que aqui faz também atendimento online, né? Isso. As opções aqui são atendimento online através do chat e você também pode fazer o agendamento, porque nós só atendemos através de agendamento. Então, não adianta a pessoa vir até o CEPAT sem ter agendamento, ela não vai ser atendida. Bom, está conosco aqui o secretário Gustavo Tella, ao vivo no Câmara Total, Gabriel Castro. Gustavo Tella, secretário de Trabalho e Renda, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total na TV Câmara Campinas. E no mês de dezembro, por conta das datas comemorativas, o comércio ele contrata muitos temporários. Então, duas perguntas. Agora em janeiro, as empresas devem continuar com esses temporários? Já tem essa expectativa? E esse mercado, ele está aquecido a ponto de essas pessoas serem efetivadas? Seja bem-vindo mais uma vez e feliz ano novo, secretário. Gabriel, bom dia, um feliz ano novo para você também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, sempre um prazer. A procura de emprego temporário agora no início do ano é mais difícil, as pessoas procuram mais por um emprego fixo. Então realmente essa demanda ela vai começar do meio de janeiro até o final de fevereiro, que é onde aquece mesmo o mercado. A expectativa é que muitas dessas vagas temporárias as pessoas consigam um emprego sendo efetivado, né? Bom, secretário, gostaria que o senhor falasse a respeito de uma situação, porque a gente percebeu que em 2021 muitas vagas ficaram disponíveis. Isso seria o quê? Falta de qualificação profissional? A que o senhor atribui esse tipo de situação, secretário? O problema é que nós aqui do CEPAT, aproveitando esse momento, a gente faz um serviço gratuito. A gente seleciona, recebe os currículos, seleciona as pessoas para aquela vaga, mas muitas elas acabam não sendo admitidas, porque exatamente por causa disso, porque às vezes para aquele emprego específico ela não tem uma qualificação adequada. Bom, por outro lado, né, a gente percebeu também que o CEPAT ofereceu muitos cursos profissionalizantes e tudo mais. Como está essa procura hoje, por exemplo, secretário? Olha, no ano passado eu tive uma surpresa muito grande, através de um apoio do prefeito Dário Saad, nós acabamos tendo, dentro do programa de retomada, nós oferecemos 7.000 vagas de cursos gratuitos e essas vagas aumentaram muito até o final do ano. Para esse ano, nós estamos já com um planejamento de começar a oferecer esses cursos a partir do final de janeiro. Bom, e que tipo de parceria buscam para qualificar um trabalhador para uma vaga de trabalho? As parcerias são sempre através do Sistema S, né, que nos tem ajudado muito nesses cursos, né? E a gente espera manter essa parceria para esse ano. Uma pergunta importante, né, que certamente desperta aí o interesse do pessoal que está em casa. Em qual área teve mais aumento de procura no ano passado e se a tendência é que continue assim? Normalmente a área mais procurada são as áreas de atendimento e principalmente as centrais de atendimento, o 0800, né? Bom, com relação às dicas que o senhor pode passar para o pessoal que de fato tem a necessidade de procurar uma vaga de emprego, o que o senhor pode falar, que tipo de orientação para o pessoal que está em casa assistindo? Olha o secretário falando lá. Eu acho assim, primeiro, eu acho que as empresas precisam procurar mais o CEPAT, porque nós temos um serviço muito bom aqui, oferecido gratuitamente, e nós podemos operar em qualquer tipo de vaga. Agora, para os trabalhadores, a gente espera que essa retomada agora a partir do início do ano
seja bem efetivada e nós estamos com muita esperança de que melhore muito a questão do emprego. Importante demais isso, né, secretário? Essa fala do senhor que há expectativa, esperança de que melhore, né? Eu acho que é o que todos nós queremos, tanta gente aí no Brasil inteiro, né? Procurando emprego, a pandemia realmente complicou muito a situação dos brasileiros. Então a expectativa, como a gente abordou no início, ela tem que ser positiva e ela é positiva, né, secretário? Sim, ela é positiva. A gente percebe que o mercado está aquecendo, principalmente, por exemplo, na construção civil, mesmo na parte de vendas, de comércio, também está melhorando muito. Então a gente tem assim uma esperança muito grande nesse ano 2022. Bom, e quem estiver procurando, evidentemente, emprego e tudo mais, tem que vir aqui e tem também a questão que pode ser online, né? Para vir aqui, ela primeiro precisa agendar. Precisa agendar. E ela pode tirar as dúvidas através do chat do CEPAT. Então tá bom, secretário. Feliz ano novo pro senhor. Muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no Câmara Total. E que 2002 seja um ano aí muito importante, retomada de emprego, enfim. Muito obrigado, é sempre um prazer atendê-los. Obrigado, Arthur, André, obrigado, Gabriel, e vocês têm um ano muito bom também. Então tá bom, a gente conversou aqui com o secretário de Trabalho e Renda, o Gustavo Tella. Então, feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu volto com você, Gabriel Castro. Que seja realmente um grande ano. Muito obrigado, André Aranha, e também ao secretário de Trabalho e Renda, Gustavo Tella, falando sobre esse trabalho importantíssimo diretamente do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, falando sobre a expectativa para este ano de 2022 e também este balanço do ano de 2021, porque no ano passado nós mostramos bastante aqui sobre as vagas do CEPAT Campinas e chamava a atenção, né, que muitas vezes eram as mesmas vagas. Então o secretário já explicou para a gente essa questão da qualificação, algo importante para você que é candidato, você que quer mudar de área, você que está procurando uma vaga, fique atento então a essa qualificação que é muito importante e fundamental para o mercado. Bom, já que o assunto é importante, nós vamos continuar falando sobre emprego, agora mostrando as vagas que estão disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Fique atento para ver se você se encaixa em alguma delas. Confere só. São 116 vagas de emprego disponíveis para Campinas. Entre as oportunidades tem para açougueiro, ajudante de eletricista, analista administrativo, analista de negócios, armador de ferragens na construção civil, auxiliar de costura, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, carpinteiro, churrasqueiro, costureira de máquinas industriais, eletricista montador, encanador, encarregado de padaria, farmacêutico, instalador de tubulações, jardineiro, mecânico de automóvel, motorista carreteiro, motorista de caminhão, retificador e vendedor porta a porta. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do CEPAT é realizado apenas com agendamento e deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. Portanto, nesta segunda-feira são 122 vagas disponíveis, você viu aí a lista. Então, se você entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br, você tem a descrição em relação a salário, o bairro onde fica esta empresa, o nível de escolaridade que cada vaga exige. Então, não perca essa oportunidade, entre no CEPAT Campinas, que tem esse serviço gratuito aqui na cidade de Campinas e importantíssimo, é um tema que nós vamos falar bastante neste ano de 2022 sobre emprego. Bom, 11 horas e 30 minutos, vamos fazer o seguinte, só o primeiro intervalo aqui no Câmara Total, na volta tem as notícias da metrópole de Campinas. Tem aumento chegando na tarifa de ônibus, transporte público aqui na cidade de Campinas. A Viviane Novaes, durante este mês de janeiro, vai trazer para nós
todas as informações da metrópole de Campinas. Tem notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. A gente já começa a fazer balanço de comissão, tem indicação de vereador, o que foi protocolado, você vai conferir aqui. Então tem muitos assuntos, não sai daí que o Câmara Total só está começando. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira, o primeiro programa ao vivo agora em 2022. Já enviou a sua participação, a sua mensagem, desejos de ano novo para toda a equipe? 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo da sua tela. Pode enviar mensagem que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Semana começando e com muitos assuntos. Por isso que a Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios. Ela que vai comandar agora no mês de janeiro as notícias da metrópole de Campinas. Então, Vivi, seja bem-vinda. Bom dia, ótimo ano para nós. Mas você já começa com uma notícia que não é muito boa, né? Exatamente, Gabriel. Bom dia para você, um feliz 2022 para você e para todo mundo que está assistindo a gente neste momento. Mas esse ano não começa tão bom, principalmente para quem depende do transporte público. Isso porque, olha só, Gabriel, teve reajuste na tarifa. Vamos lá para os dados, para esse aumento que começa a partir de hoje. Olha só, vai mexer no bolso sim para quem anda de ônibus. A partir de hoje, segunda-feira, dia 3 de janeiro, a tarifa já sofreu reajuste. Com isso, passa a ser R$ 5,15. E olha só, com esse reajuste, com esse aumento, o valor da passagem de Campinas, se a gente comparar aí com outras cidades do país, só perde para Brasília. E lá custa R$ 5,50. Aqui em Campinas, o aumento foi de 60 centavos. Bastante, né? Segundo a Prefeitura, o reajuste é de 13,16%. Em nota, a Prefeitura informou que esse reajuste está aí abaixo da inflação. A gente falou 60 centavos, mas para quem depende de ônibus, é muita coisa. Tem gente que pega aí 2 ônibus para chegar até o trabalho. Agora imagina, 60 centavos a mais para ir de novo e depois para voltar para casa. Todo esse aumento pesa no bolso de quem precisa do transporte público. Por isso, para você que anda de ônibus, já começa aí a se planejar, porque esse aumento já está valendo a partir de hoje, segunda-feira, dia 3 de janeiro. Vai ter que aí se planejar, Gabriel. E a gente sabe que esse impacto, além para as pessoas que estão ali utilizando o transporte público, também para os comerciantes, para os empresários que têm os seus funcionários, também vão ter que arcar, então, com este valor. Então, lembrando, ó, bilhete único comum subiu de R$ 4,55 para R$ 5,15, vale transporte de R$ 4,95 para R$ 5,60, bilhete único escolar de R$ 1,82 para R$ 2,06, bilhete único universitário de R$ 2,28 para R$ 2,58 e segunda integração de 40 centavos para 45 centavos, além da linha circular centro de R$ 3,30 para R$ 3,73. São os aumentos aqui na cidade de Campinas. Este planejamento que você citou é importantíssimo, Vivi. Começo de ano, a gente sabe, época de chuvas, de verão, então a gente faz aquele serviço importante aqui também sobre saúde, porque os casos de dengue tendem a aumentar agora neste início de ano. Com certeza, Gabriel, como você disse, a gente está aí no período chuvoso, por isso a Prefeitura já começou uma campanha aí de conscientização em relação a dengue. A gente separou aqui uma tela com os bairros que mais estão preocupando hoje aqui em Campinas. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde que fez esse comunicado: Cidade Jardim, Jardim Baronesa, Jardim Capivari, Jardim Eulina, Jardim do Lago 2, Mansões Santo Antônio. São aí os bairros de risco de transmissão de dengue, os principais hoje aqui no município de Campinas. E a gente sabe que o combate à dengue depende de
todo mundo. Por isso, você de casa, tá aí, viu que tem algo, um objeto, um copinho, qualquer coisa, um pneu que tá aí no seu quintal ou do lado da sua casa, pertinho de você, vai lá e limpa, não custa nada. Tira a água, joga fora, limpa esse local, coloca esse recipiente no lixo, para não acumular água. Todo mundo precisa participar desse combate contra a dengue, até porque, como a gente disse, os números continuam. A doença aí está chegando e pode vir com tudo esse ano. Só para você ter uma ideia, em 2021 foram registrados 2.320 casos de dengue aqui na nossa cidade, em Campinas, e 7 casos de chikungunya, e ainda bem nenhum de zika foi registrado. E a gente espera, né, Gabriel, que esses números não se repitam ao longo de 2022. O que a gente espera é que praticamente seja zerado, né? Por isso, a participação de você de casa, a contribuição de todo mundo da cidade é fundamental. Qualquer copinho, qualquer uma tampinha de garrafa, vai lá, joga fora, não deixa acumular água, porque qualquer objeto vai virar criador aí do mosquito da dengue. Nós já estamos enfrentando uma pandemia da Covid-19, tem uma epidemia de H3N2, que é uma gripe fortíssima, que está levando à internação também de pessoas por todo o país. Então, não vamos deixar a dengue crescer na nossa cidade, na nossa região. Então, isso que a Viviane Novaes citou é importantíssimo. Tem um vaso do lado de fora da sua casa, coloca areia, não deixa acumular água. Pneu, às vezes tem vaso sanitário, tem garrafa, tape tudo, porque é época de chuva. Já vou falar sobre a previsão do tempo. Tem previsão de chuva para hoje à tarde, tem previsão de chuva para terça-feira, durante toda a semana. Então, não deixe a água acumular na sua casa, no vizinho. Vivemos em sociedade, não adianta só a gente cuidar da nossa casa. Se tiver um terreno do lado também, é perigo. Então, não deixe a água acumular, principalmente nesta época de chuva, porque senão acumula Covid-19, com HN3, com dengue. Aí, para a gente enfrentar tudo isso, a gente sabe que é problema e depois acumula no sistema de saúde aqui da nossa cidade. Então, vamos cuidar da nossa casa, do nosso bairro, conversar sempre com o vizinho para boa informação chegar e a gente não ter aí número alto de dengue na cidade de Campinas. Começando o ano, Vivi, vamos falar também sobre Covid-19, algo importante para a gente combater, principalmente as variantes, a Omicron, que também é uma variante que preocupa bastante, e o que nos ajuda é a vacinação. Exatamente, Gabriel, como você disse, né? Ao longo desse ano a gente só quer dar notícia positiva relacionada à saúde. Então, bora se vacinar, gente. Olha só, a Prefeitura prorrogou até o dia 7 de janeiro, sexta-feira, a vacinação aí sem precisar fazer aquele agendamento. Normalmente tem que entrar na internet, agendar dia, horário e ir lá no posto de saúde, mas agora não. Até o dia 7 você pode procurar um centro de saúde e se vacinar. Olha só, são 14 centros de saúde aqui da cidade que estão participando dessa campanha tão importante. Estão vacinando sem precisar fazer o agendamento. Quem pode vacinar? Todo mundo. Simples assim. Pode ir até o posto, tomar a primeira, a segunda e também a terceira dose adicional. E quem vai viajar para o exterior também pode procurar um posto de saúde e se vacinar. É muito simples. É só levar o CPF, um documento com foto e aquela carteirinha, sabe, de vacinação já. Ela pode ser tanto a de papel que você recebeu quando foi tomar a primeira dose ou a digital. E como eu já disse, todo mundo pode se vacinar. Os adolescentes devem também procurar um posto de saúde, acompanhado aí do responsável. E os idosos, qualquer idade, tá na hora de tomar a vacina? Vai lá, são 14 centros de saúde que estão participando dessa campanha muito simples. Tá aí de folga, ainda tá de férias, não voltou a trabalhar? Então vai se vacinar. 14 centros de saúde, então, sem agendamento, reforçando até o dia 7 desse mês, sexta-feira, então, tem vacina para todo mundo, Gabriel. Eu já tomei minhas 3 doses, viu? Aquelas 2 primeiras, já tomei aquela dose adicional de reforço no fim do ano passado. Lembrando, tomou a vacina? Ótimo, continue com os cuidados, utilização de máscara, evitar aglomeração, a gente está numa distância segura aqui, porque nós estamos sem máscara. Então, você aí de casa, se for sair, lembre-se sempre da máscara, continue, nós estamos chegando ao 2º ano de pandemia, eu sei que está todo mundo cansado, mas a gente precisa fazer esse esforço para quem sabe esse ano a gente não acabar
com a pandemia da Covid-19. É a notícia mais esperada que a gente quer dar, mas a gente sabe que os casos estão aumentando na Europa, nos Estados Unidos, aqui perto. Então, vamos aumentar a vacinação e ter todos os cuidados para que os casos também não aumentem aqui no Brasil e, consequentemente, na nossa região aqui de Campinas. Atenção, você morador, hein? 3 bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água amanhã na terça-feira, Vivi. Exatamente isso. Olha só, moradores dos bairros Jardim Rosalina, Núcleo Residencial São Lucas e DIC 6, vai faltar água amanhã, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Isso porque, olha só, a Sanasa vai fazer uma obra lá de melhoria. É necessário fazer essa obra, por isso a gente já está aqui adiantando para você, reforçando, avisando que vai faltar água, mas depois vai resolver o problema de todo mundo. Então, reforçando, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Jardim Rosalina, Núcleo Residencial São Lucas e DIC 6. Para você que mora nesses bairros, é bom já fazer o seu planejamento. Reserva aí, faça o seu estoque de água hoje, porque amanhã vai faltar. E em caso de dúvida, olha só, é só ligar no 0800 772 1195 ou no 3735 5000. A Sanasa que informou, então as obras são de melhorias para ajudar todo mundo da população para mais para frente não faltar água, por isso vai ser necessário, vai ser um dia só, das 8 às 5 da tarde, é rapidinho, faça seu estoque aí, assim não vai ter problema, não vai ser pego de surpresa, não vai ficar no prejuízo. É só fazer aquele estoque de água hoje, hein? Faça hoje para não faltar água amanhã. A gente sabe que precisa lavar louça, lavar roupa, tomar banho, então já reserve a quantidade que você está acostumado a utilizar aí na sua residência. Viviane, para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, nós vamos falar sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que é aquela soma de todos os bens e serviços finais em relação aqui à cidade de Campinas. E olha só que interessante, o IBGE divulgou essa pesquisa, né? Campinas é o 10º maior município com maior participação no PIB. Como o Gabriel disse, é o Produto Interno Bruto em todo o Brasil. No total, Campinas acumulou 65,8 bilhões do valor do PIB, o que representa 0,9% da participação total aí no nosso país. E ainda, segundo o órgão, o IBGE, Campinas também se classificou entre as maiores concentrações urbanas de todo o país, uma metrópole, né? Olha só, segundo o levantamento, as 10 maiores concentrações compõem cerca de 42,8% do PIB nacional. E são elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Salvador, Recife e Fortaleza, né? Dados aí bastante interessantes que a gente vai continuar falando aí ao longo do ano sobre o Produto Interno Bruto, que a gente espera aí que seja sempre muito importante, que melhore sempre, né? O que mostra a força de Campinas, né? Entre os 10 municípios aí com o maior valor arrecadado. Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha só, já está aqui na minha tela as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Ano começando e a gente já tem notícia aqui inédita para mostrar, porque tem iniciativa da vereadora Guida Calisto. Exatamente, Gabriel. Os vereadores, olha só, não param. A gente está em janeiro, mas eles continuam trabalhando com tudo. E como o Gabriel disse, a gente começa com as notícias aí da vereadora Guida Calisto. É dela o requerimento protocolado aqui na Câmara e que pede informações sobre as cooperativas de catadores de lixo reciclável. O André Aranha conversou com a vereadora e traz os detalhes. A vereadora Guida Calisto solicita informações à Prefeitura a respeito das cooperativas de catadores de lixo reciclável, com relação ao apoio do governo municipal para projetos desenvolvidos por este setor. A gente viu que nesse período da pandemia, os catadores foi um segmento que sofreu demais, porque a própria prefeitura parou de estimular a coleta seletiva, né, a seleção ali dos resíduos, né, do lixo, né, dos resíduos. E isso prejudicou muito o trabalho desse segmento. E também prejudica porque a gente está num período, né, de crise econômica agravado aí pela crise pandêmica. Então, o que a gente quer saber? O que de fato, né, quais são os
qual é a proposta do Executivo para esse segmento. A gente sabe que é um segmento que tem muita vulnerabilidade, são famílias assim de baixa renda, muitos deles estão nessa atividade, inclusive por dificuldade de emprego, por dificuldade de uma outra colocação que garanta ali minimamente, né, a sobrevivência. Então, nós fizemos esse requerimento solicitando essas informações. Pois é, a vereadora Guida Calisto quer a comprovação dessas informações e também os documentos referentes às transferências desses valores às cooperativas. Teve também nessa casa uma sessão, uma sessão que era uma audiência pública, né, junto com o secretário aqui de governo que esteve falando sobre o tema, e nós solicitamos ali naquele momento se tinha algum socorro, algum projeto, alguma proposta para o executivo, do executivo para esse segmento. Ali foi nos dado informações que o executivo fazia um repasse volumoso de recursos, né, para garantir ali um mínimo de condição de atuação das cooperativas. Só que munícipes da cidade assistiram essa sessão, inclusive imprimiram toda a fala, todo o relatório do secretário, pessoas que militam na área, pessoas que atuam junto aos catadores e comprovaram que aquelas informações não eram verídicas. Então, por conta disso, a gente fez também esse requerimento para entender de fato o que se está de fato, né, apostando, investindo nesse segmento, se existe uma política pública de fato que está socorrendo os catadores nesse momento tão difícil da nossa economia e do nosso município também. Além disso, ela pede a lista de cooperativas beneficiadas com esses valores pelo governo municipal e pergunta quais os projetos existentes de apoio às cooperativas em Campinas. E a gente continua, Vivi, falando sobre requerimento, mas agora na área da saúde, com o questionamento do vereador Marcelo da Farmácia. Exatamente, Gabriel. Olha só, é dele o requerimento que pede esclarecimento sobre a mudança de local de atendimento de moradores de alguns bairros que eram atendidos antes no posto de saúde do Jardim São Cristóvão e agora estão sendo atendidos no posto de saúde do DIC 5. Vamos conferir. O vereador Marcelo da Farmácia apresentou um requerimento onde pede informações sobre o remanejamento dos moradores dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Jardim Aeronave, 28 de fevereiro e parte do Jardim São Pedro de Viracopos, que eram atendidos no posto de saúde do Jardim São Cristóvão e agora recebem atendimento no posto de saúde DIC 6. Pessoal do bairro 28 de fevereiro, pessoal do Jardim Nossa Senhora Aparecida e Aeronave. O bairro do São Cristóvão ali, que o pessoal está designando o pessoal para outro posto de saúde, que é o do DIC 6. E o pessoal pediu um apoio para saber o que está acontecendo, porque fica ruim para eles e o ônibus não tem acesso rápido. Então eles vieram até mim para pedir uma ajuda e eu fiz um requerimento à prefeitura para explicar para a gente o que está acontecendo. Para a gente estar indo lá na sede e conversar sobre isso, que eles querem ajudar a população. É que o posto do DIC 6 fica perto, mas só que o acesso ao ônibus não tem. Então a gente vai ter que acertar a melhor maneira para a população. O que merece é a população, a gente precisa ajudar eles. Pois é, com essas mudanças, segundo o vereador Marcelo da Farmácia, os moradores teriam que pegar 2 ônibus até o novo posto de atendimento. Ainda de acordo com o parlamentar, entre essas pessoas há muitos idosos e deficientes físicos que têm dificuldades de locomoção. De hoje é o primeiro lugar que vão, né? Embora estão precisando melhorar bastante o posto, até eu falei outro dia aqui que precisa de uma melhoria muito grande nos postos de saúde, o atendimento, o pessoal tem que ser um pouco coerente, que a população está muito carente com doença, com a pandemia, então precisamos dar uma ajuda muito grande à população. E o que a população pede? Que seja atendida, que não tem aqui no hospital, que vai a um posto. E aí você tira você do posto de saúde, joga você para um outro lugar, fica todo mundo bravo. Então a gente que está tentando ajudar no que pode para melhorar isso daí. Eu quero participar com o posto de saúde, falar com a coordenadora. Inclusive eu estou fazendo uma pauta para começar o ano, a gente começar a ver isso daí. Conversar com o pessoal para ver o que está acontecendo. A gente não pode simplesmente brigar, bater, simplesmente ir lá e conversar com as coordenadoras, ver o que está faltando. Às vezes estão precisando de ajuda. Então a gente precisa se ajudar e ajudar a população, que nem eu sempre digo, a população é em primeiro lugar. E a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora sobre transporte, porque o vereador Nelson Mosseri tem uma proposta. Exatamente, Gabriel. É dele uma indicação que solicita a criação de um bolsão de estacionamento. Ele já protocolou esse documento e o Michel Amorim foi até o local onde ele quer essa criação de bolsão para mostrar para a gente. Vamos conferir.
profissionais para protocolar uma indicação que solicita à INDEC a análise de uma área próxima à rodoviária. Existe a viabilidade de criar um bolsão de estacionamento. Os motoristas de aplicativos, né, em especial, eles têm uma dificuldade muito grande em torno aqui da rodoviária, tanto para embarcar quanto para embarcar. Então eles acabam parando de forma irregular, né, até motivado pela falta de espaço para eles poderem esperar a chamada e até desembarcar o próprio passageiro. Então esse espaço que não está sendo utilizado, nós colocamos como indicação a revitalização desse espaço para um bolsão. Segundo o parlamentar, o espaço é adequado para o bolsão. Não é simplesmente atender única e exclusivamente o motorista de aplicativo, mas todos aqueles que necessitam desembarcar na rodoviária de Campinas. Então, evitando assim irregularidades, aplicação de multas por parar em cima da calçada ou por ficar num espaço aguardando o embarque ou desembarque por um tempo maior do que o permitido. Então o bolsão ele vem trazer essa tranquilidade, né? E em especial para os motoristas de aplicativo, taxistas também. O parlamentar aguarda o retorno da prefeitura. Tem um projeto aprovado, né? Então agora só falta executá-lo. Já estava previsto para o final de outubro, porém existiram alguns contratempos e o secretário de Transporte Vinícius já garantiu que para o início do ano, né, esse bolsão ele será realizado. Agora, Vivi, no finalzinho do ano de 2021, ali para dezembro, nós tivemos uma inauguração da cidade, uma área de lazer para os moradores de um bairro da cidade. Exatamente, Gabriel. Foi lá, olha, no Jardim Nova Esperança. E o vereador Luiz Rossini, ele que ajudou aí a fazer toda essa revitalização do local, foi com a nossa equipe até o local para mostrar como ficou esse espaço. Teve campo de futebol inaugurado e também uma área de lazer. Tudo ficou muito bacana. Quem foi lá também com o vereador foi o André Aranha e eles agora mostram para a gente como ficou esse local. Foram duas indicações do vereador Luiz Rossini. Em uma delas, o parlamentar solicitou a construção de calçado e plantio de grama no campo de futebol no bairro Jardim Nova Esperança. Em outra, também pedia instalação de alambrado e iluminação. Aqui era um raspadão, né, e era a única alternativa para a prática de esporte, principalmente futebol, da rapaziada, da garotada, inclusive dos adultos aqui do bairro Nova Esperança, da Vila Nova Esperança e também do bairro ao lado ali. Então, nós viemos aqui um dia, o seu Pedro, que é o presidente do bairro, falou: Rossini, a gente precisava fazer alguma coisa aqui. Eu encaminhei uma solicitação, à época a gente conseguiu que a Sanasa fizesse o alambrado, né? Só que depois do alambrado instalado, ficar um raspadão não ficava legal. E aí a gente acabou depois encaminhando novas indicações, solicitando plantio de grama, iluminação. E na medida que isso começou a ganhar essa fisionomia, a comunidade começou a reivindicar mais. Falou: nós queremos mais do que um simples campinho de futebol, né? Pois é, os moradores aqui do bairro ganham uma praça completa. Não é só o campo de futebol, não. Tem playground para a criançada, academia para a terceira idade e até uma pista para fazer caminhada. E aí, aos poucos, a gente conseguiu agregar esse conjunto que fez isso aqui uma praça de esportes. Ainda enquanto o campo estava em construção, as pessoas andavam dentro do campo. E aí, para evitar que ande depois do gramado, a gente pediu também para fazer essa calçada lateral, né, contornando todo o campo. E final da tarde, isso aqui fica assim, borbulhando. As pessoas vêm, caminham, estão usufruindo. Recebeu esse paisagismo, plantio de árvores, né? Quer dizer, transformou esse local, que era um local até inóspito, porque o pessoal acabava jogando entulho, né? E que oferecia risco, até brinco, que quando o pessoal ia jogar bola, molecada, eles corriam mais atrás da bola quando ela caía na ribanceira, né? Do que no campo. Bom, então a gente vai saber aqui do presidente do bairro, o seu Pedro Ferreira, o que significa todo esse complexo, essa praça que ficou bem bacana para o pessoal aqui do Jardim Nova Esperança.
Ó, isso aqui ficou uma maravilha. Isso aqui era acabado, não tinha nada. E aí, através do vereador Rossini, ele conseguiu trazer essa tela para cá, conseguiu trazer essa grama. É um espaço de lazer saudável, né? E é muito interessante que a própria associação de moradores, eles se comprometeram a cuidar disso, a zelar pelo espaço, porque é umas coisas tristes quando você faz todo esse esforço e depois vem alguém e destrói, né, o vandalismo e tal. E aqui isso não vai acontecer porque a comunidade recebeu isso como um grande presente. E Vivi, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a gente lembra aqui que durante todo o ano de 2021 nós tivemos as reuniões das comissões. Então, durante este mês de janeiro, é hora da gente fazer um balanço do que cada presidente fez do ano de 2021 na sua respectiva comissão. Isso mesmo, Gabriel. Ao longo desse mês de janeiro, a gente vai exibir aqui no Câmara Total reportagens especiais com cada presidente de comissão. Eles falaram com a nossa equipe, fizeram um balanço de tudo que foi feito de cada comissão ao longo de 2021. E nessa primeira reportagem, a gente vai conferir como foram os trabalhos da Comissão da Mulher. Essa comissão que é presidida pela vereadora Mariana Conte. 4 reuniões da comissão no último semestre do ano passado. Pois é, a Comissão da Mulher é presidida pela vereadora Mariana Conte, do PSOL. E olha só, no ano passado, um dos assuntos discutidos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas foi justamente a pobreza menstrual e, consequentemente, os impactos na vida escolar. Também a gente fez um debate, que foi um debate muito importante, que inclusive percorreu o Brasil todo, a questão da necessidade de políticas para a garantia do direito menstrual, né, contra a pobreza menstrual. Isso também, inclusive, está para discussão agora o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez num projeto de lei que determinava a distribuição de absorventes nas escolas. Esse é um tema que a juventude tem trazido, né, como a falta do acesso aos absorventes no momento de crise econômica séria tem prejudicado o trabalho, o estudo, enfim. Então a gente fez esse debate também. A comissão recebeu diversas autoridades na casa para discutir sobre a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Campinas. A gente sabe que na pandemia a situação da violência contra a mulher, embora os dados tenham mostrado que os índices caíram, mas a violência aconteceram vários feminicídios. Os relatos que nós temos de mulheres é que a violência está presente com as mulheres, né, numa situação de grave crise econômica, de quebra de relações sociais, de isolamento. Tudo isso se apresentou como um grande desafio. Na Comissão da Mulher nós discutimos bastante sobre isso, né? Fizemos aí visita nos equipamentos, conversamos sobre a necessidade da ampliação dos serviços, né? Os serviços que atendem as mulheres em situação de violência, como o SEAMO, a implementação do SERAV, que é o serviço de responsabilização do autor de violência. O tema 15 anos da Lei Maria da Penha também foi tratado pela comissão. A Lei Maria da Penha, fizemos também uma comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida e é uma lei que pegou porque foi feito com base na experiência da vida das mulheres, né? Foi um movimento feminista com base na sua própria experiência, no auxílio, no apoio àquela vizinha, à sua familiar, à sua amiga, que foram levantando quais são as necessidades para que a gente consiga apoiar, dar suporte para uma mulher sair de um relacionamento abusivo. E é isso que nós precisamos fazer. Isso é uma responsabilidade do poder público, esse é o grande mérito da Lei Maria da Penha, colocar essa responsabilidade para o poder público, e a gente precisa, principalmente, de orçamento, de investimento, para que a gente consiga que esse serviço seja uma realidade na vida das mulheres, na sua diversidade, mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres, enfim, as mulheres na sua diversidade tenham isso, um ponto de apoio e fortalecidas para combater, para sair de um relacionamento abusivo, violento, enfim.
Tá certo, então, Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações pra gente? Com certeza, Gabriel. Amanhã eu tô de volta com muito mais notícias de tudo que está acontecendo em Campinas e região e, claro, também aqui na Casa de Leis de Campinas. Gabriel, uma boa tarde para você e uma boa tarde também para quem está assistindo a gente. Tchau. Boa tarde, então, Viviane Novaes. Vamos fazer o seguinte, agora 12:04. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e, na volta, tem entrevista ao vivo. Planejamento para 2022, viu? Carreira, bem-estar, saúde mental. Tem dicas de uma especialista para nos ajudar neste ano de 2022. Tem receita no nosso programa de hoje ainda, tem o quadro Na Ponta do Lápis, a gente vai falar sobre saúde, sobre diabetes. Então tem muitos assuntos, não saia daí que o Câmara Total volta já já. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira, o nosso primeiro programa deste ano. E bom, ano de 2022 começando, e aí na virada do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, deu meia-noite. Você já fez os pedidos? Fez planejamento? E nela está carreira, finanças, o bem-estar. Todos esses pensamentos e atitudes precisam acontecer com o cenário incerto da pandemia da Covid-19. Já estamos caminhando aí para o 2º ano consecutivo de cuidados que precisam continuar. Bom, eu converso agora com a Rebeca Toyama, especialista em educação corporativa, carreira e bem-estar financeiro. Tem formação em administração, marketing e tecnologia e especialista e mestranda em psicologia. Então, Rebeca, feliz ano novo, que 2022 seja bem melhor que 2021. E você é adepta daqueles rituais? Mudou o ano, hora já de planejar a longo prazo todo o ano de 2022? Seja bem-vinda e boa tarde. Bom dia, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, é importante a gente ter ciclos na vida, né? Porque se fosse uma continuação total, talvez a gente não conseguisse planejar. Então, sim, a primeira segunda-feira do ano é um excelente momento para a gente falar sobre 12 meses que estão por vir. Agora, Rebeca, é comum nós acompanharmos as pessoas adquirindo os planners, agendas, começam a fazer aquelas planilhas para poder organizar as contas. Existe aquele planejamento de curto, médio e um mais a longo prazo, quando a gente faz as metas, os objetivos para a gente traçar aí, questão importantes da nossa vida. Carreira, então, aquela vida profissional, o nosso lado pessoal também, quero viajar mais, quero ficar com a família, e no meio de tudo isso tem a questão das finanças. Existe planejamento de curto, médio e longo prazo ou só aquele já vou fazer até o final de dezembro tudo que eu tenho que fazer? Não, é de extrema relevância a gente ter essa conexão com o tempo e vale lembrar que é o recurso mais escasso e democrático da espécie humana. Temos 24 horas independente do país ou da nossa classe social, da nossa etnia. E a partir dessa reflexão, ele passa a ser o recurso mais escasso que temos. Então, nosso ano vai ter 12 meses, né? E a partir disso, a gente começa a saber que tem metas que é para a semana, que é para o mês. Tem metas que é para o ano e tem metas que são a longo prazo, né? Mas a importância da gente lembrar é que elas precisam estar alinhadas, né? Não só alinhadas no critério tempo. Se eu vou para Roma, eu tenho que fazer uma caminhada em direção àquele lugar. Nossos objetivos são da mesma forma. E aqui vem alguns desafios, que é como bem você falou agora há pouco, Gabriel, que é ter metas profissionais que não atropelem as minhas metas pessoais, que não tragam sacrifício pessoal, ou metas pessoais que desequilibrem a minha vida financeira, ou pensar em carreira desconectado a finanças. Então, quando a gente vê pessoas frustradas com 2021, a gente começa a conversar com elas com essas duas características que elas esqueceram. A escassez do tempo, né, eram 12 meses para todo mundo, e a questão de que
Se eu estava com um problema profissional, eu posso ter colocado todas as minhas fichas naquela questão e deixado as outras áreas em desequilíbrio. Aí chega no final do ano, a gente acaba ficando frustrado ou decepcionado com uma ou outra área da vida, aí já vê que não valeu a pena todo o esforço. Então, o convite para 2022, depois de tanto que aprendemos, né, em 2 anos de pandemia, é fazer metas atingíveis e equilibradas, que não coloquem em risco nenhuma das nossas áreas da vida, porque, vamos combinar, nenhuma área deveria crescer em detrimento da outra, senão a gente acaba não sendo, né, um ser humano completo, integral, como é pedido, né, ou conveniente para todos nós. Acho que este equilíbrio, ele é fundamental e acho que é o mais difícil da gente encontrar ao longo da nossa vida. Ô, Rebeca, sobre estes sobre esse tripé que eu citei, né? A questão da carreira, a questão da vida pessoal e a questão financeira. Tem algo que é a curto prazo? Então, a minha vida pessoal é algo que eu consigo ajeitar a curto prazo? Finanças demora um pouco mais e carreira é aquilo que é mais distante, se a pessoa quiser mudar de emprego ou para a pessoa que está procurando emprego, sempre é uma coisa um pouquinho mais distante, a gente pode colocar isso a médio ou longo prazo ou não? Tudo dá para ser ali a curto prazo, pequenas atitudes para a gente conseguir alcançar as nossas metas. Gostei da palavra atitude, que é justamente isso. Um conceito que vai ser muito discutido em 2022 é o conceito de estilo de vida. Então, que estilo de vida eu preciso ter para conseguir ter esse equilíbrio entre todas as áreas? Não dá para eu abrir mão do meu papel de mãe, porque agora é hora de ir para a carreira. Então eu vou tirar férias do meu papel de esposo, porque agora tem que juntar dinheiro. Então, assim, uma criança vai ter essa ilusão. Para um adulto já não caberia mais esse tipo de ilusão, embora 90% dos meus clientes chegam com essa ilusão. Agora vai ser carreira, agora vai ser casamento. Eu falei, tá, e aí vai ser casamento e você vai pedir demissão? Como é que é isso? Então, assim, um adulto, né, aquele que tem capacidade de adulterar, transformar a sua realidade, ele vai ter esse convite de buscar um estilo de vida que garanta qualidade e bem-estar em todas as áreas. Ninguém falou que ia ser fácil, Gabriel, tá? Não falamos que ia ser fácil. Sim. Mas ignorar isso, o custo a longo prazo é muito alto. É muito melhor a gente, sim, desenhar um estilo de vida com hábitos, comportamentos alinhados com aquilo que a gente quer alcançar, em qualquer uma das áreas. Agora, Rebeca, o histórico de cada um, ele é de suma importância. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão lutando contra a balança, estão buscando mais saúde, estão precisando perder peso. Aí elas começam a planejar academia, fazer uma dieta nutricional, um estilo de vida completamente diferente. Aí com aquela rotina pesada, estressante do dia a dia, elas não conseguem realizar o que desejam e aí elas se decepcionam e abandonam o projeto. Ou aquele que quer mudar de profissão, ele fica perdido e acaba ficando na mesma. Buscar uma ajuda para alguém, ir te acompanhando, ir aconselhando essa pessoa, pode ser uma maneira de alcançar os objetivos e não ela ficar sozinha nesses objetivos que certamente ela já fez no passado e não conseguiu? Sim, é importante porque, olha só, a capacidade do ser humano ela é ilimitada. O que é limitado é a nossa visão de mundo, porque ela depende das nossas experiências. Eu só sei que gosto tem beterraba, porque eu comi uma beterraba. Então, é claro que a gente não teve todas as experiências por mais décadas que a gente tenha vivido. Então, procurar alguém que tem mais experiência na área A, B ou C, acelera resultado. É a mesma coisa você pegar e se deslocar por alguma cidade, né, pegar Campinas até Valinhos, sem o Waze, né, sem um GPS. Você vai errar vários, vai pegar a alça de acesso errada, enfim. Mas, se eu tiver um direcional, algo que tenha um conhecimento maior naquela área, não quer dizer que, às vezes, mas aí eu vou pedir ajuda, eu me sinto burro. Não, a gente é ignorante em algumas áreas, porque naquelas áreas tem expert naquilo. E eu vou buscar ajuda, né? Fora a busca de ajuda, que eu achei bem pertinente o seu comentário, Gabriel, essa questão do que acontece. A gente vai colocando coisas na nossa agenda sem tirar coisas.
Então, vamos pegar o teu exemplo que eu achei bem válido. Então, agora eu quero, né, emagrecer. Então, eu tenho que colocar uma academia, eu tenho que colocar um nutricionista, vou ter que colocar aqueles suplementos, aquela alimentação que custa mais caro do que uma alimentação normal. Só que eu não olho para a minha agenda e vejo que eu tenho que tirar dela para caber a academia. Aí o que acontece? Eu começo a ficar estressado, a dormir menos, porque eu tenho que ir mais cedo para a academia. Então, esse conceito do que me é escasso, que é tempo, eu preciso trazer para o meu planejamento. Para caber na agenda do Gabriel academia 5 vezes por semana, o que ele precisa tirar? Porque antes da academia você estava fazendo algo. Então, a gente vai tirando coisas que não combinam com o nosso estilo de vida e vai inserindo coisas que combinam com o nosso estilo de vida. Ainda com relação ao teu exemplo, aí você vai ter que pagar a academia, pagar a nutricionista, pagar um suplemento, comer orgânico, enfim. Só que se você não parar e falar, tá, o que eu vou deixar de gastar para pagar a academia, etc, vai chegar no final do mês, ou no final do ano, ou no final do semestre, você vai ter um buraco nas suas finanças. E o buraco está aí. 70% das famílias brasileiras inadimplentes, né, segundo algumas pesquisas que a gente acompanhou ao longo do ano. Por quê? Coloca academia, né, aí coloca nutricionista e vai colocando. Agora eu tenho que comprar a roupa da academia, o tênis para correr. Então, vamos lá. E você vai tirar, né, dos seus hábitos financeiros para inserir esses outros hábitos. Então, é como se a gente não tivesse essa clareza do que é escasso, geralmente tempo e dinheiro, e a gente vai gastando tempo e dinheiro loucamente, e aí fala assim, poxa, mas planejar não dá certo. Mas o ato de planejar não é só colocar coisas no planner, tirar coisas do planner também, porque você estava gastando ou você estava ocupando aquele tempo de alguma forma. Pegando o gancho dessa resposta, então, Rebeca, vê se eu entendi, definir poucas metas, então, pode ser uma tática interessante, porque geralmente começa o ano, você faz uma lista lá de 1 a 100. Eu vou perder peso, eu vou para academia, eu vou fazer isso, tal. Aí, a hora que chega no meio do ano, se você pegar tudo que você fez 5 listas. Aí você se decepciona e fala, não vou conseguir chegar perto da 100ª desejo que eu fiz no ano novo. Então, agora que está começando o ano, é a primeira segunda-feira, definir poucas metas e ir concluindo pode ser uma tática interessante para a gente adequar esse planejamento que você citou? É uma estratégia que até ganhou o Prêmio Nobel de Economia recentemente, que você trouxe. A nossa mente, Gabriel, tem capacidade de olhar com profundidade poucos itens. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma equação de álgebra, né, e tomar uma decisão inteligente concomitantemente. Não tem. A gente consegue, sim, tomar várias decisões, escovar o dente, banana ou mexerica, a gente até consegue tomar de forma rápida. Mas esse pensar apurado, o do controle, do planejamento do longo prazo, basicamente a gente conseguiria fazer bem feito uma única decisão por vez. Então, a sugestão aqui é, das suas 100 metas, a gente vai ter que priorizar. A hora que eu consigo trazer, uma dieta mais equilibrada, ou um hábito de academia, ou parar de fumar, ou gastar menos, quando aquilo vira rotina, portanto, sai desse pensamento mais controlador e vai para o pensamento mais rápido, aí vem até o conceito, né, de rápido e devagar, aí eu posso pegar uma segunda meta. A gente não tem condição de se dedicar a 2 coisas complexas simultaneamente. Então, sim, pega uma meta, ela virou hábito, ótimo, já está no hábito, pega a próxima, né? Porque senão vai chegar julho e realmente já jogou o planner fora, já desistiu. E a pior coisa é quando a gente desiste da gente mesmo, né, Gabriel? Exatamente. Então, dica valiosa é passo a passo, é meta por meta. Não coloca aí 15 metas para fazer já no mês de janeiro, que senão no fevereiro você já está esgotado e muitas vezes nem conseguiu fazer boa parte dessas metas. Então, passo a passo, sempre navegando na diagonal para a gente poder chegar aí num objetivo importante que você deseja. Agora, Rebeca, infelizmente a pandemia ela continua neste início de ano, né? Nós estamos vendo um aumento no número de casos
em muitos países da Europa, aqui na América, nos Estados Unidos. Então, é necessário continuar com os cuidados de utilização de máscara, evitar aglomeração. É importante a questão da vacinação, principalmente agora após as festas, né? E claro que tudo isso que eu citei gera um desgaste mental. Nós estamos há 2 anos vivendo praticamente esta pandemia. E aí é comum nós lermos em redes sociais as pessoas cansadas de notícias ruins, de mortes, de internações. É uma situação que ora piora, depois melhora, enfim. Como é que a gente lida com esse estado completo de bem-estar físico, que a gente estava citando, então vou numa nutricionista, eu preciso manter a minha saúde, este lado mental de conseguir concluir o que eu coloquei na minha meta, ao mesmo tempo cuidar da pandemia e conseguir também o social, de quem sente família, saudade da família, dos amigos. Tem alguma dica valiosa também para manter toda essa saúde? Sim, é a gente parar de acreditar que bem-estar, qualidade de vida é um acaso do destino. Não, felicidade, qualidade de vida, bem-estar são coisas que a gente pode planejar, trazendo para aquela nossa rotina. Por isso que o conceito estilo de vida, coisas que vão me trazer emoção positiva, coisas que vão me trazer bem-estar. Então, a gente tem cada vez mais entendido, e a pandemia nos trouxe isso, né, de forma muito intensa, que não é algo que vai acontecer. Poxa, se faz bem estar com a família, ótimo, coloque, né, aí no teu planejamento encontros com a família. Se é com os amigos, se te faz bem ter contato com a natureza, não deixa para depois. Aquilo assim, eu vou guardar dinheiro quando sobra. As pessoas fazem isso com a felicidade delas. Eu vou ser feliz quando dá. Eu vou ter bem-estar quando possível. Gente, Bom, eu já estou chegando no meio século. Então, assim, eu tenho um pouco de clareza do que me aproxima das minhas metas, da minha felicidade, do meu bem-estar, e eu já tenho noção do que me afasta disso. Também é um conceito que a gente tem que falar um pouco mais. Aí eu vou fazer coisas que me aproximam, bem-estar, felicidade, qualidade de vida, enfim, e vou deixar de fazer coisas que são geradores de estresse, que me afastam do bem-estar. Então, se a gente começar a ter essa clareza e anotar, se você não fez até hoje, estava na correria, enfim, pandemia, cria filho, né? Começa a partir de hoje, primeira segunda-feira do ano, faça. Se você fizer por 10 dias, o que te deixa bem e o que não te deixa bem, já tem um excelente manual, Gabriel, para saber como é que eu vou manter a minha saúde mental, minha saúde psicológica em 2022. E, sem custo nenhum, não precisou usar aplicativo, não precisou comprar nada, simplesmente parando e anotando. Nossa, quando eu faço isso, eu me sinto bem. Nossa, quando eu faço isso, eu fico muito incomodado. Então, coloque mais daquilo que te faz bem na tua agenda e, sempre que possível, tire o que não te faz bem do teu estilo de vida, da tua agenda, do teu cronograma 2022. Até para otimizar o nosso tempo, né? Para nós nos conhecermos, às vezes colocando no papel, escrevendo, pensando, né? O que faz bem, o que faz mal, você consegue concretizar. Então, se a pessoa, ela se sente melhor tomando café da manhã e às vezes pela correria do tempo ela não consegue tomar, ela vai ter que no dia anterior dormir um pouquinho mais cedo para ela poder acordar para tomar o café da manhã, que isso faz ela bem. Então, colocar no papel o que faz bem, o que faz mal é algo importante realmente para você ter noção ali, é algo físico para você ver e ter essa noção. E, Rebeca, a gente estava falando sobre a Covid-19, há sempre aquela discussão, né, do que temos que aprender com a pandemia. Há um certo segmento, principalmente no ano passado eu acompanhei bastante, algumas pessoas que disseram, olha, só trouxe morte, só trouxe caos, não tem o que aprender, não tem como sair melhor da pandemia. E há uma outra parte que diz, olha, precisamos nos adaptar, precisamos crescer, tirar sim ensinamentos, porque não é a primeira pandemia que nós estamos vivendo e, infelizmente, não vai ser a última. Como é que você enxerga esses 2 anos de muitos imprevistos que nós temos, daquela montanha-russa de altos e baixos, já que neste ano de 2022 a gente vai conviver durante um tempo ainda com a pandemia? Eu gosto de perguntas inteligentes porque nelas já habitam, né, o cerne da resposta. Olha só, a pandemia nos ensinou o seguinte, existem realmente essas 2 tribos.
uma tribo que olha para qualquer problema, seja pandemia, seja macroeconomia, seja crise política, enfim. E vai achar que aquilo só está atrapalhando, que aquilo está me vitimizando, que aquilo está me fragilizando. E vai ter do outro lado pessoas que olham para aquilo e falam, olha, tá bom, vamos aprender, toda crise traz uma oportunidade sim, traz dor, traz sofrimento. Quem não perdeu uma pessoa querida na família, acho que não deve ter ninguém no planeta que não perdeu alguém amado, próximo, jovem ou não. E aí, a gente só vai olhar os resultados a partir do comportamento do primeiro grupo e do segundo grupo. Quem arregaçou a manga e foi ajudar o próximo, quem arregaçou a manga, reinventou o seu negócio, quem não arregaçou a manga e foi ser uma mãe diferente, um pai diferente, um empresário diferente. E no outro grupo, tinha pessoas que estavam, ó céus, ó Deus, o que eu vou fazer? E muitas vezes quem estava lá ajudando quem precisava tinha tido um dano muito maior, um prejuízo emocional e financeiro muito maior e a pessoa estava lá ainda tentando ajudar alguém. E do outro lado, às vezes uma pessoa que teve uma perda, que para ela é grande, mas se fosse comparar numericamente até menor que aquele que estava estendendo uma mão, e está literalmente há 2 anos esperando um novo normal. Algo que aconteça para ela começar a se movimentar. Eu falo, meu amigo, o mundo andou, né? Então, na sua pergunta é isso, Gabriel. A gente sempre vai ter 2 grupos. E aí é só a gente observar com sabedoria o resultado de um grupo e o resultado do outro. E aí a gente vai fazer uma escolha sábia de que grupo a gente quer fazer parte. Rebeca, para a gente poder encerrar e fechar o nosso assunto em relação à carreira. A gente tem um segmento de pessoas que buscam a felicidade, trabalhar com o que gosta, ver um propósito no que faz e segue nessa linha. E a gente tem aqueles que não conseguem concretizar o sonho, trabalhar com o que gostaria, e aí a parte financeira para poder pagar as contas, as dívidas, viver dignamente é o importante. A carreira, ela é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos entender que existe uma vida fora da profissão. Para este ano de 2022, como é que você enxerga este olhar? Olha, eu acho que o convite para 2022 continuar olhando para o propósito. Sabe? Eu sigo essa bandeira faz uns 20 anos. Só que ao longo do tempo a gente começou a questionar que não pode ser um propósito egóico, Gabriel. Tem gente que está querendo um propósito para ser feliz. Faz parte? Faz. Mas se a gente começar a olhar que no nosso propósito tem muito do que eu quero entregar para o mundo, como é que eu vou colaborar, qual é o problema que eu vou resolver no mundo, que foi a pergunta que eu mais fiz nesses 2 anos, porque muitos negócios e muitas carreiras se desmontaram. E aí eu colocava, gente, a tua carreira atendia uma necessidade que continua existindo, só que a gente vai ter que atender de uma forma diferente. Então não é que o propósito não tenha que ser considerado. Aqui vem um convite de juntar mais 2 perninhas nesse propósito, que tem que ser sustentável. Então, para o meu propósito ser sustentável, ele tem que resolver um problema real da sociedade. Aí tem 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apontados pela ONU. Tem perrengue de toda a natureza que existia antes da pandemia e os que surgiram com a pandemia. Então, as pessoas que não conseguirem conectar seu propósito com um problema real, vai ter esse propósito muito mais sonhador do que real. Então, quando a pessoa consegue encontrar essa resposta, Gabriel, ela dentro de uma empresa, seja pequena, média, dentro do negócio dela, ela se realiza. Porque ela deixa de ser um propósito egóico, né? Eu quero ser feliz no trabalho, para um propósito de eu ser feliz com o que eu estou resolvendo para a sociedade. E olha, vamos combinar, a gente tem muitos e muitos problemas para resolver, Gabriel, muitos. Sem sombra de dúvidas. Rebeca Toyama, especialista em educação corporativa, carreira e bem-estar financeiro, muito obrigado pela sua contribuição, pelos seus ensinamentos aqui para todos nós nesta primeira entrevista aqui no Câmara Total de 2022. Começamos muito bem o ano e fique à vontade aí para suas considerações finais. Bom, um abraço a todos, foi uma pauta excelente, acho que fiquei aí honrada de ser a primeira entrevista do ano e que seja um 2022 e realmente vale a pena a gente celebrar e comemorar. Abraço a todos.
Nós é que temos que agradecer a presença da Rebeca Toyama aqui no Câmara Total, falando sobre este planejamento, né? Para a gente poder equilibrar a questão da vida pessoal com a carreira, vida financeira, o nosso lado mental, que é muito importante para a gente poder seguir aí com os nossos propósitos. Bom, 12h31 agora, então vamos conferir como é que é o trabalho de um especialista, o dia a dia, quais são as funções. Então, confira a partir de agora o Se Liga na Profissão com um frentista. Bom, meu quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre frentista. Então, se liga aí, bora! A profissão de frentista surgiu em 1912, quando empresas de petróleo começaram a exportar para o Brasil gasolina e querosene em latas e tambores. Os poucos veículos em circulação na época, aproximadamente 2.400, todos importados da Europa, eram abastecidos por meio de funis. Então se liga aí nas funções do frentista: abastecer veículos, limpar os veículos e realizar tarefas relacionadas à manutenção deles, calibrar pneus, conferir e trocar o óleo, verificar a água no radiador, recolher o pagamento e fornecer o troco aos clientes e limpar para-brisas de carros. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu vou bater um papo com o Reginaldo, que está aqui conosco, vai participar do quadro Se Liga na Profissão. Você que já faz muito tempo que está nesse mercado. Há quanto tempo trabalha como frentista, Reginaldo? Há 27 anos. Trabalho na área de frentista. Se interessou como por essa profissão? Comecei a lavar carro antigamente, em 93 para 94, e lavando o carro, daí fui vendo a área de abastecimento de frentista, aí me interessou ir para o posto, o proprietário pegou-me. Quando eu completei 18 anos, ele me contratou. Bom, e hoje você chegou, inclusive, a ser gerente, né? Hoje estou na área de gerência do posto. Bom, e para o pessoal que está em casa, que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, quais as dicas que você passa para o pessoal? Quais os principais obstáculos? Como funciona essa rotina de um frentista? A rotina do frentista é atender, dar um bom atendimento, gostar de mexer com o público mesmo, que a gente trabalha muito com pessoas, né? Então, com cliente, acho que tem que saber ter uma relação boa com o cliente, entendeu? Gostar de atender os públicos. Isso é importante, né, cara? Ter essa relação boa com o cliente. Porque, assim, eu imagino que o frentista, ele deve ouvir muitas reclamações também, né? Às vezes Sim. O preço da gasolina tá alto, como é o caso de agora, e o frentista acaba escutando ou não? Tem que escutar. Tem que escutar. E não tem nada a ver com a história, né? Não vai saber explicar para o cliente, mas o cliente acaba reclamando para quem está atendendo ele. Então tem que ter também aquele preparo emocional tal, para não ter nenhum problema, né? Sim, tem algum curso para frentista, cara? Tem curso. Conta pra gente como funciona. Dá o curso. Entendeu? A Recap dá também o curso. Passa alguns testes. Como que é o dia a dia, como abastece de cada carro, como põe o bico, você entendeu? Como que é para chegar no cliente, para poder abordar ele, para poder abastecer, qual combustível, entendeu? Então tem que passar por um processo tudo sabendo os combustíveis, como que funciona primeiro. Até porque, né, Reginaldo, eu imagino que tenha a técnica, né? Quando o pessoal vai para colocar a gasolina, tem a mangueira, imagino que tem um jeito certo de colocar, porque se você deixar vazar também a gasolina, o etanol, o diesel, aí acaba prejudicando o carro do cliente, né? Sim, e hoje a gente temos o carro que é flex, o carro que é diesel. Tem que manjar diesel também, né? Só gasolina, o carro que é só etanol. Então, hoje tem que saber qual carro realmente e qual combustível que vai também.
Porque às vezes nem o cliente sabe o combustível que ele usa no carro. Agora, o que eu percebo também, não é, olhando de longe, é que assim, tem muita profissão que às vezes você está no seu horário de trabalho, mas você fica... Tem alguns momentos que você consegue parar um pouquinho, dar uma respirada, né? O frentista não, cara, porque vem carro toda hora. Não para. Não para. Então tem que ter também um preparo físico, até legal, não é? Você fica em pé o tempo todo, né? Não pode ter problema. Você vai pra lá, vai pra cá. Se o cara for meio cansadão, ele não vai dar conta não, né, Reginaldo? Não dá conta, e por isso que a gente faz os exames tudo certinho. Olha lá, tá vendo que interessante? A gente tem que fazer o exame semestral, anual, entende? Pra poder saber como que eles estão. Agora, cara, a rotina do frentista também não tem essa de folgar final de semana, feriado, porque o posto tá aberto, né? Claro que tem escalas, né? Tem as escalas que permite que caia final de semana. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara que escolher a profissão de frentista, ele vai saber que ele vai trabalhar final de semana. Vai trabalhar final de semana, feriado. Então é um serviço direto. Qual que é o principal obstáculo da profissão? Qual que é o principal obstáculo do dia a dia de um frentista, cara? Qual que é a principal dificuldade? A dificuldade? O grande desafio, assim... O desafio já tem que vir, levantar e vir para poder, vamos dizer, aguentar 7h20 aí, trabalhando em pé. Olha lá. Entendeu? E é o que eu falei mais ou menos, né? E ter uma personalidade, uma cabeça boa para poder escutar o que o cliente tem para dizer. Porque você lida, né, Reginaldo, com todos os tipos de cliente, na verdade. Né? O cara que é simpático, que chega brincando com você, o cara que pergunta como você tá, até o cara que chega, não olha na sua cara, o cara que chega e reclama do preço da gasolina, o cara que chega e, sabe... Então, assim, a função do frentista, ela é, de fato, lidar com o cliente, né? Então tem que ter também um preparo emocional bem bacana, né, Reginaldo? Tem que ter, bem bacana mesmo, viu? Porque nem sempre a gente... o cliente chega vamos dizer, chega de bom humor para poder abastecer, vendo o preço também do combustível que está muito alto. Reginaldo, muitas vezes a gente acha que o frentista ele só tem a obrigação de colocar gasolina, mas não é só isso, né? Calibrar. O que mais? Olhar água, calibrar, óleo. Tem que olhar água e óleo do carro, lavar vidro. Lavar vidro. Quando é necessário, o vidro tá sujo, a gente pede para poder lavar. Quando o cliente vai viajar, tem que fazer o check-up completo nele. Tem que dar aquele talento, Tem que dar aquele talento. Água, óleo, pneu e vidro. Ô, Reginaldo, fala uma coisa pra mim, cara. Como que tá o mercado? Tá bacana? O mercado tá bacana. Melhorou muito depois da pandemia. Melhorou muito. Então você hoje aconselha também as pessoas que querem seguir nessa área, tudo? Sim, inclusive o mercado aí tá precisando, né? Olha só, mercado tá vendo? A gente até ouviu uma buzina, sempre chega um cliente, né? Não é pra gente, evidentemente, mas sempre chega um pessoal um pouco mais nervosinho, então tem que lidar com isso, né? Tem que ficar atento, toda hora é alguém chegando, querendo ser abastecido rápido para poder... Mas o mercado tá legal, então? O mercado tá bom. O mercado melhorou muito depois da pandemia. Que bom, que legal, cara. Que bacana. É isso aí, Reginaldo. A gente agradece aqui a sua participação no quadro Se Liga na Profissão. Muito obrigado por atender a nossa reportagem e até a próxima oportunidade. Valeu, Reginaldo. Obrigado. Bom trabalho. Hoje o Reginaldo é gerente, né? Hoje é gerente. Começou, foi subindo. Claro que continua atuando, né? Como frentista. Ou na mão na massa, né, Reginaldo? Trabalho junto com eles. É isso aí. Com o pessoal. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Essa foi mais uma edição do quadro Se Liga na Profissão. Então, até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau!
O ano começando hoje para muitas pessoas por conta do trabalho. Então, para quem acordou cedo, viu que o sol apareceu, viu? Deu para a gente relembrar que o céu também é azul. Só que a nebulosidade já tomou conta e agora à tarde, viu? A previsão é de chuva aqui para Campinas, uma característica muito presente nos últimos dias, né? Tem chovido bastante aqui na cidade, então muito cuidado, você que estará na rua, fim de tarde, para quem mora em área de risco, algumas áreas aqui de Campinas, as ruas que alagam, fiquem em atenção, viu? Para amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia, então não esqueça o seu guarda-chuva, deixa aí sempre ele por perto. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, terça-feira, 4 de janeiro, o ano começando com chuva, hein? Nebulosidade em alta, amplitude térmica muito pequena, então mínima de 20 graus. Não é frio, mas ao longo do dia ela sobe muito pouco. A máxima não passa de 25 aqui na cidade de Campinas. 12h42, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo. Na volta tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis, vem com mais dicas para a gente acertar as nossas finanças, já que neste início de ano tem muitos impostos. Tem ainda o nosso quadro de saúde, tem receita. Michel Amorim chega logo mais. Qual será a receita de hoje, hein? Será que é uma entrada, um prato principal? Será que é uma sobremesa? Será que é doce? Bom, enfim, tem muitas opções para o nosso Michel Amorim. Já já a gente vai conferir muitos assuntos. Continue participando. 19 é o nosso DDD. 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Vai participando, o número está aqui na sua tela. Tem o QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera, mirou para este QR Code, já aparece aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo, rapidinho a gente já volta com muitos assuntos aqui no nosso Câmara Total, a nossa revista eletrônica. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira, 3 de janeiro, 12h45 agora, início do ano, vem cheio de impostos, contas para acertar, então é necessário muita calma e organização para lidar com todos os números e boletos a pagar. Por isso o Michel Amorim chega mais para nos ajudar a fazer este planejamento. E o tema de hoje, no Na Ponta do Lápis, é o planejamento financeiro para 2022. Você já começou a se planejar? Então, olha só a dica de hoje, porque o nosso bate-papo é com o Rinaldo Fusco, ele que é consultor financeiro. Rinaldo, tudo bem? Tudo bem, Michel, e com você? Tudo jóia. Rinaldo, alta do dólar, alta do combustível, alimentação. E aí, como é que faz para se planejar para 2022? 2022 tende a ser um ano mais trabalhoso, onde temos que ter mais atenção focado no planejamento financeiro. Então é muito importante a pessoa ter o seu planejamento familiar, ter seu orçamento familiar, saiba todas as receitas que a família tem, né? Colocar isso mês a mês e todos os gastos planejados, aqueles gastos que são fixos, né? Tem aluguel, conta de luz, de água, né? O gás subiu muito, né? O custo do gás também, combustíveis e tudo mais que a pessoa gasta. E ela sempre procurar fazer caber os gastos dentro da receita. Quando isso não é possível, ele tem que planejar e buscar uma receita adicional para fazer frente a esses gastos e sempre buscar ajustar os gastos, né? Então, muitas vezes é possível trocar produtos mais caros por produtos mais baratos, mesmo no supermercado, né?
tem os produtos essenciais, né? Arroz, feijão, carne, mas você consegue flexibilizar, não precisa comprar um filé mignon toda semana, né? Então você vai se alternando os seus gastos para fazer frente para ser suportado pela sua receita. E tem uma divisão nesse planejamento? Tanto eu vou poupar X para sonhos, Y para despesas. Esse é o ideal, né, Michel? Esse é o ideal, ter sempre mensalmente fazer uma reserva. O ideal é que de 10% a 20% da sua receita você consiga fazer uma reserva para emergência. Se é um assalariado, ele tem que ter uma reserva correspondente pelo menos a 3 salários, né? Se é um autônomo, ele já vai precisar ter uma reserva correspondente a 6 meses de receita. Então, um autônomo, um empresário, né? Então, ele precisa ter uma reserva para não ser pego de surpresa, né? E é sempre importante, então, pelo menos de 10% a 20% estar fazendo uma poupança, um investimento, e para daí ele poder se organizar para fazer uma viagem, para comprar um carro, trocar de casa. Então aí aos poucos ele vai criando reservas, vai fazendo seu planejamento. Sempre é importante definir metas dentro da família, compartilhar isso com a família, né? É sempre importante a família ter essa noção, né? Não ficar só sobre a responsabilidade só do chefe da família, e sim ser compartilhado e compartilhar os sonhos também, né? E a cada pequeno objetivo alcançado, comemorar também. Isso é muito importante para dar motivação para alcançar novos objetivos. O risco de quem não faz planejamento é se endividar? Exatamente. Aí sempre tem o risco de começar a não conseguir pagar as contas, não conseguir pagar cartão de crédito, que é os juros mais caros que nós temos no mercado, né? Cartão de crédito é uma boa ferramenta para a pessoa controlar seus gastos, né? Fica fácil de visualizar os gastos realizados, onde foram efetuados esses gastos, mas deve ser pago no vencimento e não refinanciar, porque os juros são realmente absurdos. E o cartão de crédito, como é que fica nesse planejamento? Exatamente. Esse é o grande vilão. O cartão de crédito, praticamente, ele só existe no Brasil, Michel. Mas o povo brasileiro ele tem que saber usar com sabedoria. É um benefício e não pode deixar isso transformar numa armadilha. Então, realmente, é só gastar aquilo que você sabe que você vai ter receita para poder pagar, ou que você não fazer uma fatura absurda que você não vai conseguir pagar, porque se você deixar entrar no rotativo do cartão de crédito, aí realmente a complicação é muito grande. E o cheque especial? O cheque especial, os juros também são altos, Michel, e também devem ser evitados ao máximo, né? O endividamento no Brasil, com as taxas de juros subindo, taxa Selic já está em 7,75% ao ano, vai fechar agora, essa semana já deve passar agora no dia 15 até o dia 15 de dezembro já deve ir para 9,25% ao ano. E a projeção para 2022 é de 11,25%. Então, nós estamos numa escalada de juros. Então, o cheque especial é muito mais alto do que isso, né? Hoje tem bancos que conseguem trabalhar a faixa de 8% ao mês, mas a grande maioria ainda está na faixa de 12% ao mês. Então, é um juros muito alto que deve ser evitado ao máximo. É só realmente uma reserva de emergência para poucos dias ali que você precise. E não deixar passar mais de 30 dias, começa a se tornar insustentável. Rinaldo, eu abri aqui o programa falando sobre a alta do dólar, combustível, alimentação. Qual é a projeção expectativa para 2022? É animadora? Então, em relação a 2021 tivemos um pico inflacionário ainda como consequência da pandemia, e nós temos que
Esse ano deve fechar na faixa de 10,2% a inflação. O ano que vem a projeção é 5,2%. É melhor, mas ainda nós vamos passar aí até julho, agosto do ano que vem com um pico inflacionário alto ainda, né? Então a expectativa é de segurar os gastos, né? Realmente gastar naquilo que você tem segurança, que você já tenha o recurso disponível para poder evitar de entrar num cheque especial, entrar num crédito rotativo e cartão de crédito e evitar ficar pagando juros abusivos. Rinaldo, muito obrigado pelas explicações e a gente agradece aqui a sua participação na Ponta do Lápis. Eu que agradeço, Michel, fico à disposição para qualquer necessidade. Ok, muito obrigado a você que nos acompanhou. E olha, semana que vem tem muito mais outros temas aqui no Na Ponta do Lápis. Muito obrigado, Michel Amorim. Também é um especialista aí com informações importantes para este planejamento, já que início de ano é tempo dos impostos e de novas contas com os reajustes. Vamos falar sobre saúde agora, porque aqui no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas que são portadores da diabetes. É o 5º país no mundo com o maior número de pessoas com a doença. E claro que isso traz um grande impacto na qualidade de vida deste paciente, que precisa manter dieta restrita e regrada para não piorar o quadro. E você sabia que a doença ela pode trazer danos aos rins, comprometendo a capacidade de filtragem? Bom, sobre este assunto, acompanhe o Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora é começando e hoje o nosso tema é o seguinte: diabetes e saúde renal. Tem alguma relação? Pois é, quem vai dizer se sim ou não é o médico que está aqui comigo na tela, lembrando sempre que por causa da pandemia a gente continua fazendo nesse sistema remoto. Quem está aqui é o Luiz Gustavo Trindade. Ele é médico especialista em clínica médica e nefrologia e vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, sei que o senhor está aí no consultório, parou seus atendimentos só para falar com a gente, então muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane, o convite, né? E estou aqui à disposição de vocês, todo o público que está nos vendo e assistindo para tirar as dúvidas. Doutor, a gente falou aí diabetes e saúde renal, qual a relação? Primeiro, vamos explicar o que é a diabetes. Bom, o diabetes, existem tipos de diabetes, né? Diabetes é uma doença relacionada à disglicemia, ou seja, a defeito relacionado à glicose. O mais comum é o diabetes tipo 2, que você tem uma intolerância à glicose. E o diabetes tipo 1, que a pessoa não produz a insulina, que é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Então, o diabetes é uma doença muito prevalente no mundo. Cada ano que passa, o número de pessoas que sofrem dessa doença aumenta. E a principal causa que leva as pessoas a terem doença renal terminal, ou seja, aquelas pessoas que precisam de fazer hemodiálise, é o diabetes. De longe, né, depois da hipertensão, outras doenças, mas principalmente o diabetes. E como que o diabetes está relacionado aí aos nossos rins? Como que mexe? O que acontece com o nosso organismo, doutor? É interessante que o diabetes, apesar de ser uma doença relacionada à nossa glicose, é uma doença sistêmica, ela mexe com todo o nosso organismo, inclusive os rins. Existe um mecanismo que a gente chama de hiperfiltração. O diabetes faz com que o nosso rim tenha que funcionar mais. É como se fosse, ele faz o rim trabalhar mais, sobrecarrega nosso rim. E o grande problema do diabetes, a doença renal, é que normalmente é uma doença silenciosa, a pessoa não tem sintomas. Aos pouquinhos ela começa a perder proteína na urina, né? Essa doença começa a se manifestar de uma forma mais evolutiva até que tem aumento da creatinina, que é um marcador de insuficiência renal. E doutor, só para não ficar dúvida, qual que é a função do rim no nosso organismo? Porque se o diabetes afeta tanto o rim, tem aí um problema?
Bom, o rim é um órgão que ele tem várias funções. A principal função do rim é a eliminação das toxinas, ele purifica o nosso sangue. O rim também ele tem a função do controle hidroeletrolítico, ele manda o excesso de água embora e controla a falta de água, assim como os nossos íons, sódio, potássio, por aí vai. E o rim também ele tem função hormonal. O rim, por exemplo, ele regula a produção da vitamina D e do hormônio chamado eritropoetina, ele produz as células vermelhas da nossa medula óssea. O senhor disse antes que o diabetes faz ele trabalhar mais. Se ele começa a trabalhar mais, chega uma hora que ele dá pane? Sim, ele começa a trabalhar mais, né, como se fosse uma hora que ele não aguenta mais esse excesso de trabalho, e aí começa uma sobrecarga, que aí começa a aumentar a creatinina, que é o marcador de filtração do rim. Então, silenciosamente, essa creatina vai aumentando, o rim vai entrando em insuficiência, até chegar ao ponto que alguns pacientes precisam fazer a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, diálise peritoneal ou o transplante renal. E aí, doutor, como descobrir que se o rim está sendo afetado ou não? A pessoa foi diagnosticada com diabetes. E aí, qual que é a orientação geral? Bom, todo paciente com diabetes, ele deve fazer 2 exames simples, na verdade 3, tá? Que é a ureia, a creatinina, que medem a filtração do rim, e o exame de urina. O exame de urina a gente está acostumado a vê-lo apenas como se tem ou não tem infecção, mas é um exame que ele nos mostra se por um acaso tem perda de proteína, perda de sangue, perda de glóbulos brancos. Então, se a pessoa fizer o check-up dela anual com esse exame, a gente já consegue diagnosticar a insuficiência renal, o início de uma insuficiência renal. Se diagnosticado bem antes, precoce, é possível tratar? Como que funciona? Com certeza, né? Quando a doença ela é diagnosticada no início, a gente consegue até reverter a chamada nefropatia diabética. Se a doença é detectada numa fase mais avançada, o que a gente tem é controle da doença, assim como a gente controla a hipertensão e outras doenças crônicas. Mas quanto antes a gente conseguir diagnosticar a doença, melhor são os resultados. Doutor, todo mundo que tem diabetes precisa ter esse cuidado ou pode vir a desenvolver aí um problema renal? Com certeza. Não quer dizer que todo mundo que tenha diabetes vai ter doença renal ou insuficiência renal. Mas todo mundo que tem diabetes tem um risco grande de ter insuficiência renal relacionada ao diabetes. Então, todo mundo que tem diabetes, né, deve fazer uma avaliação com um nefrologista justamente para entender se tem algum problema relacionado aos rins. Isso, falando de adulto. Criança também é a mesma coisa? A mesma coisa. É claro que a doença renal, ela, quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, maior a propensão dela ter insuficiência renal. Só que as crianças, né, aí nós já estamos falando do diabetes tipo 1, aquela criança que nasce com deficiência de produção de insulina, ela pode sim evoluir com uma doença renal relacionada ao diabetes. É menos comum, mas isso pode acontecer. Doutor, eu queria até voltar, o senhor citou rapidamente, quando que a pessoa vai para a hemodiálise? A pessoa vai para a hemodiálise quando o rim entra em insuficiência renal, né? De uma forma didática, a gente classifica a doença renal em 5 estágios. Quando a pessoa tem estágio 5, que é o grau de insuficiência renal, e a gente, através da creatinina, a gente faz uma conta que é da depuração, ou seja, quanto que o rim está filtrando. Se esse rim está filtrando abaixo de 10%, aí sim o médico já avalia o início da terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal, que é uma técnica parecida com a hemodiálise, é diferente, mas é parecida, ou o transplante renal. Mantendo o diabetes controlado aí, a pessoa não vai ter problema de rim, pode ficar tranquila, mas desde que ela se cuide, tome todos os medicamentos, mantenha uma alimentação controlada também? Sim, com certeza. Eu costumo falar com meus pacientes o seguinte, o principal controle e tratamento de diabetes não é nenhum remédio, é principalmente o estilo de vida, é o que a pessoa faz, se ela faz atividade física, o que ela come, a saúde mental. Se a gente conseguir um equilíbrio disso, né, isso é muito mais interessante e potente do que realmente qualquer remédio. Então, se a pessoa consegue manter um bom estilo de vida, um bom controle alimentar, faz uso da medicação de forma correta, faz controle periódico médico, dificilmente ela vai evoluir para estágios mais avançados da doença renal relacionada ao diabetes. E tem tratamento, doutor? Tem cura? Como que funciona? Se já chegou a afetar o rim? Sim. No estágio bem inicial, sim, a gente consegue uma reversibilidade da doença renal.
tá? Mas isso é bem no estágio inicial. A grande maioria das pessoas, o que a gente faz é controle, ou seja, tem medicações que a gente utiliza para evitar a progressão da doença renal. Inclusive, a gente está numa era muito interessante para a nefrologia, com a descoberta de novas drogas que conseguiram reduzir bem a taxa da insuficiência renal relacionada ao diabetes e conseguiram também reduzir a evolução, o número de pacientes que evoluem para a doença renal terminal. Qual que é a dica, a orientação que o senhor dá para quem está assistindo a gente, doutor, em relação a esse tema, diabetes versus aí saúde renal? A principal dica que eu dou é o que eu acabei de falar. Acho que o mais importante, né, melhor é prevenir do que remediar. Tá? A doença, infelizmente, a grande maioria das vezes é silenciosa, vale a pena fazer exame. Esses exames são exames simples, né? Exame de urina simples, exame de ureia, creatinina, que a gente facilmente consegue, né, no posto de saúde, numa consulta médica. Tá? E, principalmente, mais do que, né, focar em medicação, focar no nosso estilo de vida, prestar atenção, né, na nossa alimentação, procurar auxílio do nutricionista, fazer atividade física de forma regular. Isso sim é mais importante, tanto na prevenção da doença, até como tratamento da doença, do que qualquer tipo de medicação. Bom, então estão aí, né, as dicas do Dr. Luiz Gustavo Trindade. Doutor, muito obrigada por falar com a gente aqui do Saúde Agora e tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço, né, foi um prazer participar do programa de vocês, vou estar à disposição quando vocês precisarem. Um grande abraço. Um abraço para o senhor e pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia. E lembrando, quer rever toda essa conversa com o Dr. Luiz Gustavo? É só entrar nas nossas redes sociais. A gente está lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tudo lá, TV Câmara Campinas, você consegue rever este quadro e também outros. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Uma hora e 5 minutos, vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no Câmara Total e na volta, o Cozinha Fácil está de volta, tem receita no programa. Qual será a receita de hoje, hein? Vai buscar um papel e uma caneta ou seu celular para você poder anotar o passo a passo, porque tem uma receita muito bacana para você fazer aí na sua casa. Então, um rápido intervalo e não saia daí. Uma hora e 9 minutos e o Cozinha Fácil está de volta aqui ao Câmara Total. Vamos de receita aqui no programa. Eu e toda a equipe estamos com fome, ainda não almoçamos. Então nós vamos ficar atentos ao passo a passo de um fricassê de frango a partir de agora. Estamos de volta com mais um Cozinha Fácil e hoje em Joaquim Egídio, no sítio Vila Bela. E olha só quem está aqui comigo é a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso sítio. Muito obrigado por receber a gente. E olha, gente, a Alessandra separou aqui uma receita deliciosa. O que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Hoje a receita é uma receita super fácil e prática de fazer. É um fricassê de frango. Bem fácil de fazer e não é caro. Não é caro, é super barato, o frango tá mais em conta, né? Então, assim, uma receita ótima, rende bastante. Verdade. E dá para toda a família. Olha aqui essa travessa, o quanto rendeu, hein? Olha, isso aqui dá para pelo menos 4 pessoas comerem bem, né? E à vontade. E à vontade. Ó,
não vão muitos ingredientes, vão poucos ingredientes. Super fácil de fazer, prático, você faz em 20 minutos, tá pronto. Super acessível, você pode, às vezes tem tudo em casa já, né? Exatamente. Quase sempre tem tudo, Quase né? sempre tem tudo em casa. Que vai ali, creme de leite, requeijão, milho, uma lata de milho. Isso, vai o frango desfiado, né? Se você quiser pôr um parmesão por cima, fica mais saboroso, a sugestão que a gente dá é colocar. Mas também, se não tiver, não precisa pôr, né? Então, assim, é uma receita super prática que você faz rapidinho e serve a família toda. Olha só, Alessandra, o pessoal de casa que acompanha aqui o Cozinha Fácil já está acostumado. A gente adora passar dicas. Eu fico aqui, né, pegando muitas dicas, né, com o chefe. E aí eu vou passando, vou entregando tudo, né? Então, nesse momento, o pessoal já correu lá para pegar o caderninho, para anotar tudo que vai na nossa receita. Enquanto eles vão se organizando, vão abrindo ali o celular, bloco de notas, o caderninho, vamos passar algumas dicas? Vamos lá. Então eu quero saber aqui, né? Tem algum ingrediente que, por exemplo, vai na nossa receita que dá para substituir? Você já começou falando sobre o queijo, né? Então, dá para colocar o parmesão, dá para colocar a mussarela, o que mais? Não tem necessidade de colocar, é só o queijo parmesão por cima, já dá uma boa finalizada aqui no prato. Uma outra dica que se você pode substituir também, se você não tiver o frango, você pode colocar, por exemplo, aquela carninha de porco que sobrou, né? Você dá uma desfiada nela. Então, assim, a carne que você tiver em casa também dá certo, né? Você pode também utilizar aquela carninha que sobrou, de repente assada. Isso aí também é válido, também dá certo. Um pernilzinho desfiado. Um pernilzinho desfiado, né? Olha aqui a gente já viajando. Então, a gente pode estar até aproveitando as sobras, né? E fazer um novo prato aí, servir, e fica uma delícia. Com certeza. A gente está usando também aqui o extrato de tomate, mas poderia ser o tomate mesmo, Poderia né? ser o tomate picadinho ou batido no liquidificador, como você pele preferir. ou sem pele? Olha, se você for bater, tanto faz. Você pode usar a pele, até para você não ter desperdício, né? Certo. E aí, tudo isso a gente vai levar ali um processo de refogar. E aí a gente vai... Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né? Aliás, já vamos mostrar aí pro pessoal de casa todas as quantidades? O que você acha? Vamos lá, então. Então, olha aí. Anote aí. 2 peitos de frango desfiado. Meia cebola picadinha. 2 colheres de azeite. 150 gramas de extrato de tomate, 1 lata de milho verde, 1 copo de requeijão, 1 caixinha de creme de leite, salsinha e cebolinha a gosto, sal a gosto, queijo parmesão a gosto e batata palha para finalizar a gosto. Já conferiu tudo que vai na nossa receita? Esse é o momento de pegar mais dicas aqui da Alessandra. Alessandra, e aí? Agora vamos falar do modo de preparo, que também não é difícil. É super fácil. Para começar, você vai precisar refogar a cebola, né? Refoga a cebola num pouquinho de azeite. Se não tiver azeite, pode pôr óleo, né? Só não coloca muito para não ficar muito gorduroso o prato, porque ele já vai creme de leite e tudo isso. Então, começando, você vai refogar a cebola no azeite. Daí você já acrescenta o frango desfiado ou a carne desfiada que você escolheu, né? Que pode ser a carne de panela, pode ser a carne que você escolheu ali. Aqui, no caso, nós estamos preparando o frango, O frango, você cozinhou ele na pressão? Cozinhei ele na pressão por 30 minutos. Com temperos? Não, sem tempero nenhum. Ah, tá. Só cozinhei ele porque a gente vai temperar depois, né? O prato. Então, eu cozinhei ele por cerca de 30 minutos até ele ficar bem molinho para ficar fácil de desfiar, né? Tá. Você desfiou na mão ou usou aquela técnica, né? Desfiei na mão, mas você pode usar a batedeira, pode usar a própria panela que você cozinhou, a panela de pressão, e chacoalhar, também dá certo, né? Gente, essa dica é maravilhosa, né? Então, quem não sabe, depois que cozinhou na panela de pressão, tira a água, né, o caldo,
E aí você chacoalha. Mas chacoalha com força e com gosto, né? Isso, chacoalha com vontade. Nossa, você vai ver ali, 2 minutinhos. 2 minutos tá pronto. Aí é só terminar de finalizar, tirar os ossinhos, né? Isso. Tá prontinho aí. Bom, e aí a gente refoga o frango. Então, depois que você terminou o preparo do frango, do refogado, você vai pro liquidificador e vai bater uma lata de milho verde, uma lata de creme de leite, que pode ser o de caixinha ou pode ser o de latinha. Se for o de latinha, eu sempre tiro o soro, né? Porque às vezes ele acaba ajudando a talhar um pouco a receita. Ah, entendi. Então, eu sempre tiro o soro. Mas normalmente o que a gente usa é o de caixinha, né? E também um copo de requeijão, um requeijão cremoso. Eu recomendo usar ingredientes de qualidade, né? Porque daí, quanto melhor a qualidade do ingrediente você está usando, melhor o prato, né? Então, você bate até que esse milho triture bem, né? Aí você pega essa mistura que você bateu e acrescenta ao refogado. Mistura bem, finaliza temperando com sal. Você pode colocar pimenta, o que você preferir ali de tempero. Tempera bem e coloca a salsinha, cebolinha, só para dar um saborzinho mais legal aí no seu prato. Mistura tudo e coloca num refratário, porque isso vai pro forno. Colocou no refratário, por cima você coloca o queijo, que pode ser mussarela, o queijo da sua preferência, nós colocamos o parmesão. Quanto tempo no forno? É só até gratinar. Ah, tá. Você vai ficar ali uns 15 minutos, vamos colocar uns 15 minutos, depende do forno, bem da pessoa. Quente. Bem quente, porque ele já tá pronto. Tá. É só para finalizar mesmo, gratinar aquele queijo ali que tá por cima. Depois que gratinar, você tira do forno e coloca a batata palha mais para uma decoração e para dar uma crocância no prato. Perfeito. Né? Uma última observação, no lugar do requeijão, dá para colocar cheddar? O que você acha? Dá para colocar cheddar, dá para colocar. Para quem gosta, né? É também uma alternativa. A Alessandra já falou aqui do modo de preparo por cima, mas agora vamos mostrar tudo nos mínimos detalhes? Vamos lá então, gente. Olha aí. Para começar, pegue uma panela. Você vai refogar a cebola no azeite. Quando a cebola murchar, acrescente o frango desfiado e refogue mais um pouco. Quando estiver no ponto, adicione o tomate. E aí, reserve. No liquidificador, bata o milho, o requeijão, e o creme de leite. Feito isso, acrescente essa mistura ao refogado e misture tudo. Adicione o sal e o cheiro verde a gosto. Coloque num refratário e por cima, adicione o queijo parmesão ralado, e leve ao forno por 15 a 20 minutos, ou até que doure o queijo. Retire do forno e coloque a batata palha. Está pronta a nossa receita. Estamos de volta, nossa receita já está pronta. E olha só, eu estou sem máscara só neste momento, porque não dá para experimentar com máscara, né? Então, a pandemia ainda não acabou, use máscara. E a gente seguiu todos os protocolos aqui. Alessandra, vou pedir a gentileza, né, para você servir um
pedacinho aqui do fricassê, né? Chegou a parte melhor. Chegou a parte mais difícil do programa. Olha só a crocância, né, A crocância aqui da batata palha, né? E a cremosidade do prato. Olha só, espero que você goste. Muito obrigado. E ó, enquanto eu experimento aqui, a Alessandra vai falar para vocês aí de casa como é que faz para encontrar, né, a Alessandra aqui no sítio, né? Tem aí as redes sociais. Conta pra gente. Isso, vamos lá então, gente. Olha, quem quiser acompanhar todo o nosso trabalho, dicas, receitas e conhecer nossos produtos que a gente entrega também, as nossas cestas de café da manhã, tudo que a gente faz aqui com todo amor e carinho aqui no sítio. Tem a nossa rede social lá, o Facebook, Instagram, Na Cozinha do Sítio, escreve desse jeito mesmo, Na Cozinha do Sítio. E temos lá todos os links para os nossos canais do YouTube, que tem receitas. Então, acompanha a gente lá, tem todos os nossos dados, WhatsApp, todos os nossos contatos aqui, como você entrar em contato conosco. E nós estamos aqui à disposição para quem quiser dicas e saber mais sobre esse prato, eu estou à disposição. Olha só, posso falar a verdade? Primeira coisa, você foi muito generosa aqui no pedaço, muito bem servido, né? E generosa também, que enquanto você ficou ali, né, passando nas redes sociais, eu tô aqui, ó, só aproveitando. Se quiser, eu continuo falando. E olha, pode comer. Vou falar a verdade aqui da receita. Tá assim o sabor no ponto, o tempero, o sal, a crocância, tá fresquinho. E, gente, faz toda a diferença, né, aqui o forno a lenha, não faz? É isso mesmo. Outro sabor. É outro sabor, né? Tudo preparado no fogão a lenha. Hoje em dia, como o gás tá caro, né? Quem tiver aí um fogão a lenha e tiver disponibilidade aí de cozinhar no fogão a lenha, né? É muito mais gostoso, né? Muito mais saboroso. Faz diferença. Mas se você aí de casa não tem um fogão a lenha, não tem problema. Dá pra fazer no convencional, Dá pra fazer. Sem desculpas. Sem desculpa. Não tem desculpa pra não fazer. Alessandra, quero agradecer então a sua participação aqui no programa. Muito obrigado por receber a gente no seu espaço. E ó, você volta, não volta? Com certeza. É só me chamar que eu volto. A gente dá spoiler? Né, da próxima receita, o que você acha? Vamos lá, vamos. Ela é muito boazinha, né? Eu não daria não, que é pra ficar acompanhando a TV Câmara. Mas tá bom, vamos lá. Podemos falar? Vamos lá, que receita que a gente vai fazer? A receita também que a gente vai oferecer aqui pra vocês é o pão de queijo, um pão de queijo super facinho de fazer. Hoje tá um clima bem gostoso, meio chovendo. Então imagina um cafezinho, né, com um pãozinho de queijo, né? Nada melhor que isso, né? Eu vou passar mal de novo, né? Mas tudo bem. Então, Alessandra, muito obrigado. Obrigada a vocês. E você não perca o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. De dar água na boca, né? Esse fricassê de frango, você vê ali o frango desfiado com batata palha, com queijo. Ah, meu Deus, eu e a equipe aqui não almoçamos, mas passo a passo anotado, depois a gente vai reproduzir esse fricassê de frango, viu? A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência durante todo esse mês de janeiro, ó. É Câmara Total aqui na sua tela, das 11 horas da manhã até perto das 2 horas da tarde, sempre com muitas informações, trazendo as notícias aqui da Metrópole de Campinas, do Legislativo, aquele resumo, balanço das comissões de como foi o ano de 2021, com os projetos que estão sendo protocolados neste início de ano, quando o vereador faz uma indicação por melhoria aí no seu bairro. Tem o nosso quadro de saúde, tem receita, enfim. São muitos assuntos, é só o primeiro passo que nós demos aqui neste ano de 2022. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, 11 horas da manhã. Anote aí na sua agenda, hein? Até lá. Tchau, tchau.